noite. Estamos aqui nessa noite de quarta-feira e hoje vamos ter convidadas, né? Muito especiais. São as meninas da Game Terapia e quem vai estar representando essa dupla dinâmica de Luigi e Mário na versão feminina é a Karen, né? Karen e Adriana. São duas fisioterapeutas que desenvolveram esse método e a Karen vai explicar um pouco para vocês o que é esse método. E vocês vão tentar entender o que é que existe, qual é a correlação entre a game terapia e a nutrição. Gostou, né? É. Então, eu vou convidar aqui agora a Karen, tá? Só para fazer uma apresentação de sempre. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Mariana Costa e eu ajudo pais de crianças com alergia alimentar. Eu sou nutricionista infantil e estamos na nossa sequência de lives do Maratona da Alergia, tá bom? Eu vou chamar aqui agora a Karen. E Oi, aí? Mari! Eu tô quase cumprimentando. Alô, player! Alô, players! Prontos para o jogo? Pois é, estamos aqui prontos para jogar. E você? Tô prontíssima. Com meu controle remoto aqui na mão. Pois é, também tem alguns controles aqui, tipo esses, Ah, pra gente falar de game terapia. vamos falar de game terapia. Pra galera entender aí, quem não sabe, não conhece, né? Conhecer um pouco do assunto, entender mais ou menos o que a gente vai falar. Estamos falando sim de videogame, gente, mas o videogame utilizado para outras atividades, né? É isso Para o aí, mesmo é isso fim, aí. mas com outro objetivo. É, não E deixa de ter aí, entretenimento, né? Não deixa de ter exatamente, diversão, né? Não deixa de ter. exatamente. E aí, cara, eu queria que você começasse se apresentando, né? Falando da game terapia, que vocês desenvolveram esse método super inovador e É isso trouxeram aí. pra gente. E aí a gente vai desenrolando essa conversa aqui. Hoje eu vou ser mais entrevistadora do que outra coisa. Ai, Que honra! adoro! E aí eu vou tentar puxar um pouco da nossa conversa no decorrer dela para o campo da nutrição. O que é a game terapia? Infantil, no caso, né? Que é o nosso público são de mães de crianças, em geral. Isso aí. E o que é que isso tem a ver com a nutrição infantil? Né? Então eu queria que você começasse se apresentando bem. Então tá. Bom, eu sou Karen Tripo, eu sou fisioterapeuta, né? Sou formada pela Católica, formei em 99, vou dizer. Sou atualmente professora da Universidade Federal da Bahia. Ensino as disciplinas de fisioterapia, né, no caso, que são as aplicadas, assim, as específicas mesmo para a formação. Então, cinesiologia e recursos terapêuticos manuais são as disciplinas que eu ensino. E sou especialista em gerontologia, apesar de a gente estar falando de criança, minha especialidade é a área do idoso, né? O mestrado que eu fiz com criança, que eu trabalhei com videogame com crianças, foi um mestrado de gestão e tecnologias aplicadas à educação. E aí eu trabalhei com educação postural nas escolas com criança, e aí a gente vai falar um pouquinho também disso. E no doutorado com videogame de novo com os meus velhinhos, que eu não podia abandonar os meus velhinhos, então também doutorado em ciências da saúde, com o tema de game terapia aplicada ao Parkinson. Né? Então, a gente vem estudando a game terapia assim já há um tempo. Já jogava videogame, então eu sempre gostei de jogar videogame. E a possibilidade de juntar o videogame dentro da prática fisioterapêutica me conquistou quando lançaram o Nintendo Wii. E desde então eu vim utilizando o Nintendo como forma de exercício, depois pesquisando para aprofundar mais. Foi quando eu também conheci a Adriana Saraiva, né? Foi uma grata surpresa. Também paulistana, eu sou paulistana, ela também. Aí a gente sentiu essas afinidades também da coisa do, né, de ser paulistana e de estar aqui na Bahia. E ela estava chegando, sendo recebida lá na universidade, na Unijorge, na época que a gente ensinava lá na Unijorge, lembra disso? E foi uma grata surpresa, assim, conhecer a Adriana, que tinha terminado um doutorado na área de tecnologia também. Então a gente juntou o útil ao agradável e desenvolvemos dentro disso, do que eu estava fazendo. Ela participou da minha banca do mestrado, né? Tive a honra de contar com ela, e no doutorado também.
Então, desde do mestrado, que ela da área de uroginecologia, a gente começou a conversar e olha, vamos fazer um trabalho de game terapia aí para a área do assoalho pélvico. E aí a gente começou a desenvolver esse caminho e hoje a gente tem um método chamado Game Terapia 7D, né? São 7 fases nas dimensões da realidade virtual, por isso 7D. E a gente vem divulgando esse trabalho, né, como uma forma de exercício. Então, se a gente tivesse que resumir assim, o que seria game terapia? Hum. Exercícios com videogame. Seria isso. Nem um pouco ruim, né? Para aquela pessoa bem nerd que gosta de ficar. Nem um pouco ruimzinho, não, nada ruimzinho. E E é porque aí, justamente a gente queria deixar a fisioterapia divertida, né? algo mais. É diferente, É, né? Na verdade, é muito diferente do que a gente está acostumado a pensar. Quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa sempre em algo mais estático, né? Mais engessadinho, assim. é. Eu enquanto usuária de serviço. Eu quero saber que estático foi esse que você fez, mas tudo bem. Menina, Mas é um pouco estático, é um pouco estático. Em algumas mas é. situações acaba sendo. E é isso E mesmo. aí, quando você pensa em videogame, que é aquela coisa mais dinâmica, aquela. Você chega a ser estranho, né? Chega a causar certa estranheza. Principalmente para quem é mãe. Porque houve de um lado a É. recomendação. Não deixa seu filho jogar videogame em casa. Cuidado. Estimule a criança a sair, a brincar fora. Mas não vê o outro lado que o videogame pode oferecer. Né? É tudo uma questão de Exatamente. equilíbrio, na verdade. É claro que você não vai tocar o tempo todo lá. Mas existe uma forma de se trabalhar esse equipamento que pode ser muito benéfico para a saúde daquela criança. E aí, talvez ela Concordo. utilizar esse instrumento dessa forma seria super legal, porque ela estaria aceitando o gosto daquela criança, né? Respeitando aquele gosto dela. E utilizando ele para o bem, para a saúde dela também. E aí eu Perfeito, queria que você perfeito, falasse Mari. um pouco dessa questão de como a game pode estar atuando nesse contexto da família, para a gente Muito começar, antes de bem, passarmos para a criança. muito bem. Eu super concordo com isso aí, com tudo que você falou, exatamente isso. Na verdade, o videogame, há muito tempo, né, foi visto como um vilão para o sedentarismo. Né? Então as Isso. crianças ficavam com o joystick jogando, eu era uma dessas crianças. Minha mãe falava assim: para de jogar videogame, Karen, vai fazer alguma coisa. E eu sempre gostei de jogar videogame, mas eu obedecia minha mãe, aí eu parava um pouquinho. Mas se a gente for olhar essa coisa do sedentarismo, realmente os videogames de joystick, esses de controlezinhos assim, realmente acabam deixando a criança muito tempo sentada, né? E acaba realmente estimulando o sedentarismo e atrapalhando a sua condição então, de saúde e desenvolvimento também, no É aspecto isso. psicomotor, né? A gente está falando do aspecto psicomotor. Porque no aspecto É. cognitivo, como uma atividade lúdica, como uma atividade que acaba trabalhando aí uma forma de aprendizado, por exemplo, aprender o inglês, aprender algumas atividades da escola com jogos, tá tudo ok. O que a gente está falando é uma criança que passa o dia só jogando e não se exercita. Aí Exato. é um problema. E em cima disso foi que a Nintendo, em 2006, né, desenvolveu um videogame com a tecnologia de captar os movimentos, com o sinal infravermelho. Né? E aí, em cima disso, ela fez um boom no mercado dos jogos, dos videogames, né? Já é um dos mercados que mais cresce em termos de entretenimento, é o mercado de jogos de realidade virtual. E na época, em 2006, quando a Nintendo lançou, foi realmente o boom. Então, colocar as crianças para fazer exercícios com videogames era uma saída estratégica para tirar a condição de sedentarismo dos videogames. E as mães começaram a indicar. Então, olha que coisa, né? A mudança do É, paradigma, né? Então, menino sai totalmente. do videogame, agora vamos jogar videogame e jogar em família. Isso aí que você É, falou mesmo, né? Porque aí junta mãe, pai, filho, avô, então diferentes gerações usando o videogame para fazer exercício. Então parou também essa visão de que videogame é algo só para criança. Já há muito tempo não é assim. Quem mais consome videogames, sabia que são os adultos acima de 30 anos? é. São os adultos que consomem mais videogames. Porque Eu as mesma sou. crianças não podem, né?
As crianças são Não banidas de podem usar. comprar. E não Exatamente. Quem podem comprar. compra? Então quem Quem compra são os compra? pais, São os pais, os adultos. E esses que mais consomem os jogos, né? Os videogames. Então, quando a gente pensa na família, de uma forma geral, eu entendo, ainda mais agora na quarentena, tá? Eu vou até lançar isso aí também. É uma forma de, se você tiver um jogo desse que promova exercício físico, tem que ser um videogame ativo, tá? Como o Nintendo Wii, como um Xbox 360, como o PlayStation 3 com câmera, um PS4 com câmera. Então são esses videogames da sexta geração, sétima geração pra cá, entendeu? São videogames mais atuais, desde o Nintendo pra cá. são Aí parênteses que a gente você não está ganhando pode. nada com isso, né? Hã? Não estamos indicando marcas, não estamos ganhando nada com Não, não, mas as pessoas têm que entender quais são os jogos, né? É, Mas isso. bem que eu poderia, a gente bem que poderia Bem estar que ganhando algum poderia, percentual. Então, esses jogos, eles promovem exercício, são os videogames ativos. E é indicada para todas as idades, para a família inteira, né? Eu tenho uma experiência grande, assim, com os meus idosos que iam jogar videogame, lá na pesquisa, no CREASE, né, no Centro de Reabilitação de Idosos, né, o estadual, e o Centro de Referência de Idosos. E quando eu estava tratando os idosos com Parkinson, as crianças, os idosos acabavam levando os seus netos, levava a criança. Olha, eu cheguei em casa dizendo que eu estava jogando videogame na fisioterapia. Arrasou, né? Aí, arrasou. Aí assim, Arrasou. mas olha, ninguém acreditou, doutora, ninguém acreditou que eu tô jogando videogame aqui no CREASE. Eu posso trazer minha família para assistir? Aí eu dizia, claro que sim, venha. Então, olha o estímulo que dava positivo É. para isso, né? E aí a criança ia lá estimular o avô, vamos lá, vovô, vamos lá, vovó, faz o melhor ponto. Então, é um estímulo, sim, para a família, E né? aí, só um parênteses que Dri, que é a Adriana, que é a outra fisioterapeuta, né, que também é aí vinculada à game terapia, ela desenvolveu com Isso, Karen, ela trouxe assim um termo de exergame em família. Tipo é assim, isso mesmo. qual é a diferença de exergame para game terapia? Tem alguma ou não? Tá, então vamos lá. Então, a gente diz assim: game terapia é qualquer tipo de jogo de vídeo usado para exercício, usado para terapia. Então, pode ser qualquer profissional, inclusive usando, inclusive o nutricionista, tá? É, Usando a game terapia para mostrar para a criança a forma correta de se alimentar, a importância da alimentação, como é que acontece a ingesta e como acontece a digestão, como é que acontece um refluxo, usar uns jogos de vídeo para fazer esse processo de aprendizado, inclusive educativo, isso. tá? Então, a game terapia é qualquer tipo de jogo de vídeo usado como terapia. Então, se a gente for para a parte de exercício especificamente, a gente fala de exergame. Então, toda game terapia é um exergame? Não, porque tem vários tipos de game terapia. O Sim. exergame é uma game terapia usando jogos de vídeo ativos, os videogames ativos, que promovem exercícios, certo? Mas o nome game terapia, ele é mais sonoro, é mais fácil de memorizar, é mais fácil de É, entender, né? E o nome exergame ficou um nome um pouco mais para pesquisa científica, para descrição do método, mas ele também entendi. é usado. Pode ser exergaming também, pode ser assim Legal. também falado. E aí você falou uma questão que eu achei interessante, que é essa questão da dinâmica familiar, né? E do idoso, porque como seu público foi idoso na ocasião, eles acabaram agregando a família à sua rotina, ao seu tratamento e Foi, eles se sentiram incluídos nessa dinâmica. sim. Só que a gente pode aproveitar essa inclusão também para a criança. Muitas crianças, principalmente nessa época de quarentena, ficam resguardados no quarto, porque às vezes a dinâmica familiar está um pouco complicada, né? Estamos passando por situações totalmente atípicas que não tínhamos antes, essa rotina. Então as pessoas acabam convivendo muito tempo num local que às vezes não é grande, muitas vezes não é grande, é um local pequeno, pode ter mais de uma, duas, três crianças dentro de casa. É Então isso. são muitas variáveis, né? Gato, cachorro, papagaio, periquito. É isso aí. Muitas variáveis, e aí você fica pensando, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? E aí, talvez você trazer essa criança para perto de você, principalmente se ela tiver alguma doença de base, por exemplo, em que ela
já vive num contexto que é um pouco mais delicado socialmente do ponto de vista de inclusão, porque busca-se a inclusão social muito dessas crianças. No caso, eu estou falando aqui das crianças com alergia alimentar, né, com Perfeito. restrições alimentares. E é aí que sempre tem essa dificuldade, é um desafio, né? Eu não gosto da palavra dificuldade, é um desafio a gente incluir essas crianças socialmente. Mas essa inclusão, ela pode começar a mudar um pouco já de casa, né? A Sim. percepção que a família faz é incluir ela também em outras dinâmicas e trazer as crianças para essa nova rotina, a incorporação dessas outras opções, seria um mecanismo interessante, uma ferramenta muito interessante, né? Sem dúvida, você tem toda a razão. Por quê? Porque o videogame, ele acaba sendo uma, como eu já disse, é para todas as idades, é uma ferramenta de entretenimento para todas as idades. E ela pode ser uma ferramenta de entretenimento com exercício. Não só em família, mas também podendo, mesmo em quarentena, você conectar outras pessoas, né? Então, meu filho mesmo gosta muito de jogar, não jogos, aí já não seriam jogos ativos, seriam jogos de joystick mesmo. Ele usa o videogame para jogar, por exemplo, com o filho de Adriana, tá? Eles conversam, eles jogam online. Então, com os colegas da escola, com o primo, com os primos dele também. Então, é uma forma de você, mesmo distante, estar junto. Né? É, E quem está na família, dentro de casa, é uma forma também de colocar a criança para uma atividade, incluir a criança nessa atividade de uma forma isso. prazerosa, para que ela se distraia. Porque, olha, se você não utilizar, o caso, o videogame ativo, e aí são esses que a gente está falando de exergame, você também está ajudando a criança a se manter ativa. E se ela já tiver uma condição como essa, que aí dificulta às vezes até a alimentação, a criança perde um pouco o apetite, né? Você tem uma condição diferenciada, pode ajudar a criança, de repente, na sua condição de saúde, a dormir melhor, a ter um melhor apetite, a ter melhor qualidade de Sim, vida. com Né? certeza. Então, não é que vai tratar a condição de alergia, né? Não é isso. É a Mas ela qualidade de pode vida. vir como coadjuvante para a qualidade de vida, Qualidade que de vai ajudar e vida. muito e reforçar esse imunológico, reformar, ajudar a reforçar também a sua condição, não só física e cognitiva, mas também emocional. Eu acho que isso é muito importante, sem sombra de dúvida. O próprio conceito de saúde, ele tem modificado muito, né? E ele modificou muito. E ele abrange Isso, todos esses aspectos, né? Não é só uma questão biológica, mas essa parte de qualidade de vida é essencial para o sem desenvolvimento dúvida. da criança, porque a gente não pensa na criança só no ser que cresce, né? Enquanto Não, peso, enquanto tamanho. Não, ela está muito além disso. Ela desenvolve, ela está num pico de desenvolvimento muito rápido. é Então, isso aí. tudo que ela puder, tudo que gerar estímulo é estímulo, né? Então, é um instrumento que pode ser utilizado como desenvolvimento para ela. Sim. E aí, uma coisa que eu acho que você quer comentar uma coisa? Pode Não, eu falar. vi isso muito quando eu estava trabalhando no mestrado, eu não trabalhei com crianças pequenas, tá? Eu trabalhei com Ah, crianças em idade escolar do quarto ano. Então, eram isso. crianças de 9 a... Tinham até crianças de 14 anos, mas de 9 a 14 anos, 12, 13, 14 anos. A maioria, 10 anos, tá? E a gente observou, a gente acompanhou essas crianças, como foi um trabalho de programa de saúde na escola, então o meu projeto entrou como esse programa de saúde na escola, eram feitas atividades no turno oposto da criança. Então eu acompanhava as crianças de manhã, tinha outros profissionais também que faziam atividades com Sim. criança no turno oposto da escola. Mas eu, como fisioterapeuta, entrei no projeto fazendo esse trabalho de educação postural. E eu usei o videogame para trabalhar com elas. E foi interessante o processo de desenvolvimento dessas crianças, viu? Antes do videogame e depois do videogame. Então, não só o desenvolvimento que eu falo físico, de crescimento, de tônus É, muscular, de ativação de musculatura abdominal, porque essas crianças de 9 anos têm um abdômen bem jogadinho para frente ainda, né? Não tem uma musculatura é, abdominal amadurecida no sentido de estabilizar bem a coluna, né? Essas crianças ainda estão em desenvolvimento. E é. amadurecendo a formaçãozinha da coluna delas, né? Da lombar, projeção da lombar e tudo mais. E o trabalho com essas crianças foi muito interessante,
Mari, porque a gente conseguiu observar o desenvolvimento delas em vários aspectos. De crianças com postura cabisbaixa para melhora da postura, de crianças com essa pouca ativação de transverso abdominal para uma melhor ativação dessa mesma musculatura que fica nessa região da frente do abdômen, né? E é mais profunda, é uma musculatura importante, de crescimento, de aprendizado motor, né, de melhora da Sim, postura, inclusive. Então a sim. gente viu mudanças expressivas. Depois eu vou mostrar aqui umas fotos para Ah, é você legal. ver essas mudanças, tá bom? É. A gente fez também massinha de modelar com elas, assim, representar o corpo antes e agora representar com massinha de modelar depois que fez esse trabalho com videogame. Como mudou a A percepção representação corporal, né? corporal delas? Imensamente Foi isso que eu mudou. estava pensando. Então isso Porque é quando importante. muito, e nessa faixa etária, elas estão começando a ter essa percepção, né, do corpo. Porque até então Isso. não tinha não tinha um referencial, né? E nessa idade já tem esse referencial. E muitas crianças têm aquela questão do transtorno de imagem corporal, né? Aquela percepção distorcida da imagem corporal. Aquela criança que é mais Perfeito. gordinha, que sofreu um tipo de bullying e que acaba se retraindo mais, e aí já interfere na questão do comportamento Isso. dela e na vivência da escola. Então, assim, é Isso algo aí. que realmente vai além de você perder peso, do físico, né? É impressionante, é muito interessante. Eu queria só falar aqui que se Dri quisesse falar alguma coisa para ficar à vontade. Infelizmente, a gente não consegue fazer live de três ainda. Não só pode, como deve falar. É. Então, Mari, eu vou mostrar aqui o videogame que eu usei com as crianças, tá? Foi o Sim, Xbox 360 com sensor Kinect. Eu vou inverter a imagem só para você visualizar aqui qual tá. foi o videogame, tá? Então, aqui, ó, o videogame que a gente usou com a educação postural nas crianças foi esse aqui, ó, o Kinect, o Xbox 360 com esse sensor Kinect. Depois eu mostro ele mais pertinho aqui para você ver como ele funciona. Esse Sim, cabeçotezinho aí dele, né? E como é que a gente trabalhou com a criança? Como era uma escola pública, a escola tinha uma televisão na sala. Essas televisões que usam com pendrive, sabe? E sim. como é um exergame, todo tipo de movimento é ele que ativa o videogame para funcionar. Então a criança não precisa de controle. Então tudo era feito com a mão. Como vocês podem ver aqui, ó, ela está usando a mão para dar o comando do videogame, para o videogame funcionar, né? Aqui jogando, então eu dava estímulos. Aqui o jogo que está acontecendo é um jogo, o cume dos reflexos do Xbox 360. Então a criança tem que pular, baixar, desviar, e eu dava os comandos, não só verbais, mas os estímulos manuais para o movimento Hum, correto, o melhor movimento. Então a criança tinha que abaixar, pular. Eu tô aqui dando comando aqui, ó, mandando a criança pular e mexer o braço ao mesmo tempo. Então, eram essas atividades que eram feitas. Aqui um que pouquinho é mais de isso? atividade. Isso Hã? que diferencia, essa intervenção sua, que diferencia de uma brincadeira em casa, digamos assim, né? É E nesse momento que você consegue fazer uma intervenção enquanto profissional fisioterapeuta, digamos assim. exatamente. Aí já é diferente de você ligar o videogame em casa para se manter ativo, que também pode. Né? Pode. Ligar o videogame em casa e se manter ativo. Então, quem tem, a mãe que tem filho e precisa. E tem esse videogame, às vezes ele tá lá parado, esquecido, sabe? Liga o videogame, brinca com ele. É uma forma da criança diminuir a ansiedade. E Sim, isso tudo atrapalha o processo mesmo da alergia e da alimentação também. Porque a criança é muito sim. ansiosa, a criança começa a ficar triste, em depressão, ou às vezes não tem muito o que fazer, né? Ou a criança tem um problema mesmo alimentar e às vezes acaba comendo o dia inteiro porque está ansiosa. Ansiosa, Ali não é uma exatamente. condição de alergia, é outro problema. Então, o videogame ajuda nesse processo mesmo de interação, de comunicação. Aqui em casa todo mundo Entendi. pede, viu? Aqui em É? casa tem que jogar videogame Aí tem todo a vez, dia. né? Tem que pegar a fichinha, assim, pra pedir a vez. Aqui em casa tem que pedir a vez, pois é. E eu desmontei É. pra mostrar pra você algumas peças, já brigaram comigo. Você desmontou por quê? Eu ia jogar videogame agora. Mas Já segura aí brigaram. que hoje eu tenho live. Eu falei assim, olha, depois eu monto de novo. Então deixa eu mostrar aqui mais um pouquinho das fotos. Então aqui as crianças jogando videogame, né? Lá na escola, os estímulos que eu dava para os movimentos certinhos. E aqui a avaliação da postura antes. Eu vou mostrar esse exemplo para que fique claro o que a gente observava, né?
Sim, Em termos físicos. Então, se a gente observar aqui, ó, olha nessa foto, olha o o abdômen abdômen. É, projetado para proeminente, né? frente, né, proeminente, mostrando que tem uma pouca ativação da musculatura do transverso abdominal, né? Uma hiperlordose lombar, uma hipercifose torácica, uma cabeça bem anteriorizada, tá vendo? Sim. E o que aconteceu com essa criança depois? Olha aqui, depois dos encontros, foi um semestre, tá? De encontros com as crianças. Então, olha o abdômen. E olha que eu não estava trabalhando assim, vamos melhorar a hiperlordose, vamos melhorar a cabeça anteriorizada. Não Para ela era nem interessava isso, né? e muito menos Ela para não estava nem mim, querendo, é. Não sabia o né? que é. Não, o que eu queria um aprendizado motor, uma melhor consciência corporal, né? Uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. Olha a autoestima, né? Se você observar a cabeça aqui, ela tá um pouco mais para diante, olhando para frente. Se a gente olhar antes, olha a cabeça para baixo, né? Olha aqui o Sim, antes, cabeça bem é, projetada para baixo. E se você olha o depois, olha a melhora da postura, do é, alinhamento e perda de peso. Porque é. essa menina, além de tudo, ela diminuiu o peso corporal, né? A gente observou isso nas crianças, um alinhamento postural, a melhora do peso, melhora É. E aí do uma questão aspecto interessante com cognitivo. relação ao peso é porque assim, a criança nessa idade ela está numa fase de desenvolvimento pleno, né? Isso, Pré-adolescência para adolescência, é aquela fase que ela está para começar o estirão de crescimento. é isso aí. E ela tende a fazer uma reserva corporal. Isso é normal, isso é totalmente esperado, porque ela vai esticar. Isso, Então ela vai tem que ter essa esticar. reserva corporal para ela conseguir esticar. E muitas vezes os pais ficam numa ansiedade de que acham um filho Perfeito. gordinho nessa faixa etária. Né? Não, não Ah, é mas isso não. meu filho é gordinho, meu filho é cheinho. E aí pensa em fazer uma dieta restritiva para a criança, e nesse ponto de vista eu não trago a restrição por um motivo de saúde, de uma patologia, como a alergia alimentar, né? Por exemplo. Sim, Mas eu trago uma restrição energética, calórica, que não tem qualquer indicação nessa faixa etária. eu O também que acho. não tem indicação, porque você vai privar a É isso criança de um mesmo. alimento que ela precisa. Não faz Ela sentido, precisa comer. exatamente. Ela precisa dessa energia para crescer, né? Depois dos 2 primeiros anos de vida, do primeiro ano de vida até dos 2 primeiros anos de vida, essa é a fase de maior velocidade de crescimento. Perfeito. Depois disso, não E existe mais uma outra precisa da fase. alimentação e do estímulo motor, Precisa, dos dois. precisa desse Exatamente. contexto. E aí, quando você falou que ela teve uma perda de peso, a gente não sabe exatamente se foi assim, foi perda de gordura ou foi uma modificação da composição corporal. O que é importante, porque assim, ela teve essa tensão muscular, essa questão da musculatura, né? Trabalhou os músculos de Acordou, forma. exato. Isso. Exatamente. E ela teve uma redistribuição dessa gordura corporal, porque gordura, gente, Sim. gordura corporal só não é bom pra gente que é velho. Exatamente. Pra criança Exatamente. é Pra gente que é necessário. velho, pra gente que é velho. Né? Exatamente. É caso, aqui, tem casos e casos, né? Não vamos generalizar, é que tem casos que a criança realmente Tem precisa casos ser. e casos, eu não sou velha. Poxa, tem graça você. Brincadeira, eu te amo. E aí, que ninguém pergunte a nossa faixa etária aqui. Eu não podia perder a piada. Não podia. Não. E aí é exatamente isso, a questão da mudança da composição corporal. A gente não se preocupar tanto com esse percentual de gordura na criança, porque ela vai mudar esse padrão. Se for uma criança que tem uma necessidade de fazer uma restrição energética, ela deve ser acompanhada pelo profissional, pelo Perfeito. nutricionista. Porque aí sim você vai ter uma orientação adequada, sem comprometer o crescimento e o desenvolvimento dela. Né? Porque a gente está vendo Perfeito. uma questão que é global, que não é só um peso, não é só um tamanho. A gente é uma criança. Né? É É isso uma mesmo. criança. Não é você adulto, não é você o mini adulto, né? Então, teve um É. dia que eu achei engraçado, que um pai fez uma pergunta aqui na live que ele falou bem assim. Eu como não sei quantos ovos no café da manhã. E meu filho treina jiu-jitsu. Eu Ah, posso dar a quantidade de ovos que eu como pro meu filho? Eu falei pra ele assim, olha, relaxa, bom. fique na sua. Seu filho não é o mini você. Isso foi bom. Boa resposta. Então a gente tende a colocar muito nossas expectativas sobre nossos filhos nessa questão, principalmente aquelas
Aquelas famílias que têm uma tendência a um culto maior, a atividade física não é errado ter um culto ao corpo, a se cuidar. É necessário se cuidar, a gente tem que se cuidar. Uhum. É saúde que está aí no meio. Mas a gente tem que ter um cuidado nesse cuidar, né? Sim, Para não restringir a criança de forma que vá comprometer o seu estado global de saúde. exatamente. É aquela coisa, né? A boa alimentação e a atividade física. Né? A criança É precisa ter estímulo motor, né? Colocar a criança extremamente importante, gente. sem Extremamente esse importante. estímulo não dá. Ainda fazendo restrição alimentar, né? Da cabeça da pessoa, né? Sem um acompanhamento profissional, não É, vai fazer sentido nenhum. Né? Aí eu é. quero te mostrar aqui Ah, a imagem das crianças da massinha de modelar. Isso foi depois do trabalho que a gente fez. legal. Olha a riqueza de detalhes, até cenário Muito, gente, fizeram, impressionante. É. né? A melhora mesmo, até assim, a posição sentada, usaram muitas cores. Olha, esse aqui eu acho muito lindo, a riqueza Isso de foi detalhes depois, no né? umbigo. Foi depois, foi depois. Antes não tinha nem, às vezes, não tinha mão, não tinha o formato das costelas. Você vê a riqueza de detalhes do Interessante. trabalho, É, né? Como a criança melhora a sua percepção corporal. E isso é muito, bom para muito elas, porque elas se interessante. aceitam também, né? Elas aprendem Sim, também a aceitar os outros, porque elas estão sim, fazendo esse exercício, né? De se ver sim, e de visualizar o outro e perceber que as pessoas são diferentes. E que isso faz sim, parte do processo, né? sim. Isso faz parte também da Abre inclusão. muito, 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 muito de você realmente perceber as particularidades de cada um, né? Essa é uma Exatamente. questão social que a gente precisa trabalhar na criança de forma geral. A Adri fez uma Dri, pergunta, né? ela colocou aqui, ela fez uma pergunta muito difícil. Existe uma relação, existe uma relação de alergia alimentar e obesidade infantil? Diretamente, não, porque a alergia alimentar na população infantil, geralmente ela começa muito cedo, muito cedo. Então, a criança, o bebezinho, quando tem um diagnóstico, a suspeita diagnóstica de alergia alimentar nessa faixa etária, ela não tem esse excesso de gordura corporal, digamos assim, né? Quando se trata da obesidade infantil. Mas existe alguns estudos que eles demonstram que há uma alteração da microbiota intestinal pode ser um dos fatores que aumentem o risco de desenvolver alergia alimentar. Tá? E a gente sabe que pessoas que têm uma obesidade, um excesso de peso, podem ter uma alteração dessa microbiota, que são aqueles bichinhos que ficam no nosso intestino. Nós somos repletos de bichinhos, gente, não se assustem. Nós temos bichinhos de todos os lados do nosso corpo, né? Que bom! Somos um ser extremamente vivos, não Mais tem para onde bactérias do que correr. outra coisa. Muita. E aí, esses estudos fazem essa associação. Como a pessoa, o ser, independente da faixa etária, seja criança ou seja adulto, se tiver com um excesso de peso, vai ter uma alteração dessa flora intestinal, dessa microbiota, ele pode estar mais suscetível a algumas doenças. E no caso das alergias, de forma geral, não só respiratória, não só alimentar, pode estar incluídas dentre essas patologias, tá? Uma outra questão que pode ser colocada também é com relação ao cuidado da mãe. E eu vi que vocês vão fazer uma live super legal amanhã com relação à gestante, né? Da gestação ao puerpério. Sim, Sensacional, adorei o tema. exatamente, exatamente, para game terapia e obstetrícia, né? A Adriana vai Exatamente. conduzir a live amanhã com a Aline Manta, gente, é uma profissional de Muito mão legal. cheia e vai ser muito legal, é imperdível, viu? Quem quer conhecer É. um pouco mais da game terapia nesse processo da obstetrícia, possibilidade de exercícios, né? Entre eles a game E terapia isso é como muito exercício. importante. Principalmente Sim, Dri, que trabalha, porque essa questão dentro da microbiota ainda entra esse cuidado com a mãe durante a gestação. Né? Então, aquela mulher que tem sim, um excesso de peso durante a gestação, ela está mais propensa a riscos, e não só ela, mas ao bebê também, ao bebê, porque né? a saúde dela vai interferir sobre a saúde do desenvolvimento do feto e da criança, né? E aí entra uma outra questão, que eu não sei, que acho que vocês vão saber me responder muito melhor. A questão do tipo de parto. O tipo de parto é uma outra forma da gente promover uma colonização bacteriana favorável, assim, boa, né? Boa, para a criança.
E se eu posso usar, eu sei, né? Porque eu fiz a fisioterapia no meu, antes do parto, né? No meu preparo. E Exatamente, aí, preparo do parto. exato. E eu não sei se a game terapia, porque eu não conhecia, olha que chato. A game Mas agora pode ser você muito conhece, você útil. pode engravidar de novo. É, né? Porque o parto, quando é o parto vaginal, ele tem a criança, ela passa pelo canal vaginal e ela é exposta aos micro-organismos que a mãe tem. E esse contato, essa troca da composição da microbiota, né, vai fazer com que a criança desenvolva a microbiota dela de uma forma totalmente diferenciada, totalmente positiva. Quando a gente compara um tipo de parto que é cesáreo, por exemplo, ele não vai ter essa exposição, porque Eu a fiz área de cesáreo. saída Eu fiz vai ser cesáreo. outra exposição. Então, essa É, alteração da microbiota está, sim, relacionada à alergia alimentar diretamente. E os outros contextos acabam interferindo nisso de uma forma secundária, digamos assim. Não entendi. sei se eu respondi a É, pergunta. e eu acho que sim, respondeu muitíssimo bem. E amanhã a Edran está colocando ali, ó, reduzindo a alergia alimentar, exatamente, ela colocou ali. Né? É, que ela botou Então, aqui. Foi isso que eu li e entendi exatamente. agora. Não fazia sentido para mim, considerando os bebês. É, porque não tem essa questão do excesso de peso da composição corporal nesse momento, mas eles são a partir da mãe, da gestante, né? Pode ter, e essa questão das crianças maiores, mas de forma secundária, não diretamente. E a coisa também do exercício físico está relacionado à alergia, mas não necessariamente à alergia alimentar, né? Não A gente necessariamente vê alergia alimentar, algumas situações de pessoas que praticam atividade física, o exercício físico, e desenvolvem alergia física, né? Então, isso pode acontecer com a criança também, né? E a sim. mãe, às vezes, fazer uma interpretação equivocada, né? Às vezes a criança é uma criança muito ativa, transpira muito, às vezes tem essa alergia mesmo de contato, né? E Sim. às vezes está se expondo no ambiente e aí correndo, e isso tudo faz essa vasodilatação, acaba estimulando a dissipação mesmo, né? Dos marcadores, né? Alérgicos. E aí Sim. a criança tem alguma manifestação de pele, alguma coisa assim, que é uma alergia Sim. física, uma alergia de contato, e a mãe achar que é alguma alergia alimentar porque comeu alguma coisa num É determinado momento próximo do exercício. Então, é importante também fazer esse diagnóstico diferencial, não é verdade? muito, 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 porque a tendência hoje é essa. Todo mundo acha que a culpa é da comida. Coitada da É, comida. às vezes a Gente, culpa é do comer é exercício. bom. Comer É, é bom. E tem tantas variáveis aí no meio, né? é. Porque alergias de forma geral, não necessariamente alimentar, como você falou. Uma criança tem um problema de dermatite, não necessariamente está vinculado à comida. Pode estar vinculado a N fatores. Né? E a gente viu as questões emocionais aqui quando falou com a galera da auriculoterapia, que eles trouxeram a questão emocional também com relação às alergias. E aí, se for uma alteração de quadro respiratório, também. Eu Sim, já contei aqui em outro momento que eu atendi uma vez uma criança que ela tinha essa faixa etária, uns 10 anos, e ela viveu a vida dela sem consumir leite e derivados. Ela chegou olha, para mim com uma lista, a vida dela sem consumir leite e derivados. Ela chegou para mim com a mãe com um exame que ela tinha que fazer uma restrição muito maior de alimentos. Você não tem a criança com 10 anos, gente, fazer restrição. E, é, tipo assim, eram muitos grupos alimentares. Eu falei para essa mãe, eu não tenho como fazer isso. Primeiro porque o exame que ela tinha trazido, né, que tinha sido orientada a fazer, não era nem critério. Nem, tipo assim, nem era indicado para esse caso. Então eu falei, olha, procure um alergologista, procure um especialista, porque ele vai claro. te orientar. Isso é muito comum, Tri. Ele vai te orientar. Batata. Essa mãe foi no alergologista. Ela começou a fazer o tratamento do quadro respiratório. Pronto. Tudo se resolveu. E a Olha aí. prescrição foi para uma criança que não tinha nenhum tipo de restrição alimentar. Né? Isso que é o Então, legal, isso é muito importante, por isso que tem que levar para um nutricionista, um profissional um especializado nisso, especialista né? tem que levar, Porque porque isso faz senão você toda a vai, restringe. diferença. E aí você submete uma criança de 10 anos de idade a restrições extremamente importantes. E como é que fica o convívio Claro, dessa criança social? Uma criança que já exato. interage, que já compartilha coisas com os amigos, que participa de festas, de eventos sociais. Né?
Não é fácil você Exatamente. excluir, né? Vou propor o desafio aqui. Excluam durante o dia inteiro leite e derivados da sua alimentação. Eu quero ver se Ah, é vocês conseguem. dificílimo. É muito Dificílimo. difícil, gente. É desafiador, Dificílimo. né? E a gente está É, falando de um grupo alimentar, fora os outros, né? Se é. considerar ovo, se considerar trigo, se considerar oleaginosa, se considerar peixe, crustáceos. Pois é. Imagine que você tirar tudo Só isso de uma piora. pessoa. A pessoa vai viver de Só luz, piora. Exato. vai ficar no sol. Pois é. E às Não vezes vai a ter mãe pode opção. atrapalhar, pode confundir mesmo, né? E aí Pode. levar a uma situação de restrição alimentar que não E era não o só a caminho. mãe. Não só a mãe, os profissionais também tendem a fazer essa confusão, alguns, né? Por isso a É, questão do especialista é importante. verdade. Porque, E por tem um exemplo, você tem acompanhamento, né? alergia, você pensa em alérgico. Acabou, né? O É, nutricionista não tem que pensar em ser alérgico. O nutricionista não tem que pensar em ser endócrino. O nutricionista tem que pensar em ser neuro. O nutricionista tem que pensar em falar com a mãe, olha mãe, isso aí. conversa pediatra e procure um especialista. Porque aí ela vai ser direcionada da forma que é correta e você vai trabalhar em conjunto com aqueles profissionais para o bem daquela criança e não contra ninguém, né? Exato. É para somar. É, e o fisioterapeuta vai estar entrando nisso aí para estimular uma atividade Muito, física, o crescimento, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, para estar agregando valor dentro disso. Mas é importante que a criança muito. esteja tendo a ingesta alimentar, inclusive proteica adequada para o desenvolvimento do músculo e para o Isso amadurecimento tudo muscular, né, para a força dos ossos. Ela precisa estar fazendo toda a alimentação certinha para a gente é estimular e ter o melhor resultado do estímulo também. Então, essa parceria do fisioterapeuta, do nutricionista a equipe com os multi, profissionais, a equipe tem que ser é multidisciplinar, necessário. sem dúvida. E a especificidade de cada uma, né? Porque há um tempo atrás eu fiz uma live com outro fisioterapeuta, que é Danilo Calmon, e Foi meu aluno, lindo! ele Lindo aquele trabalha com menino. microfisioterapia, então já é uma outra Sim, abordagem. Então são muitas abordagens que existem, né, que podem ser utilizadas, cada uma com a sua indicação e todas. E engraçado que as duas foram dentro do tema da alergia alimentar. Então vocês têm é, noção né? do quanto é vasto isso, né? E do quanto a gente pode intervir de forma positiva para o bem-estar da pessoa e da família também. Exatamente. Não só a Bem-estar da família, criança. não só da criança, da família inteira, exatamente. Né? É, Você quer saber alguns jogos? Conhecer os quero, videogames? quero. Eu separei aqui algumas coisas, tá? Porque se eu não mostrar, vão brigar comigo que eu não mostrei. Ó, é. Desmontei e não mostrei, A né? Adri comentou Olha, aqui só fala que aí. ela botou aqui que a game terapia estimula a liberação de endorfina, aumentando a sensação Sim, de bem-estar e reduzindo a ansiedade e estresse. é isso mesmo. Com Isso é certeza. importante para os pais e para as crianças, né? Para a Vamos família inteira. extravasar, vamos extravasar. Olha, esse daqui, lembra que eu mostrei para você ali que era o Xbox 360? Sim, Esse é o sensor Kinect. Esse é o sensor de movimento do Xbox 360. É com ele que a criança se movimenta, o pai, a mãe, a família se movimenta e o jogo consegue captar o movimento da pessoa inteirinha. Então, não precisa de nem nada na mão, nenhum controle na mão. É só a pessoa se movimentando. Então, é o próprio corpo que é o controle. Então, esse é o diferencial do Xbox. Por isso que eu usei o Xbox nas pesquisas. Porque eu visualizei a possibilidade de exercício sem nenhum outro recurso ou anteparo entre o jogador e a tela, né? e os Então, eu não outros queria têm nada. esse. Os Os outros têm esse. outros têm, os outros têm. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Wii, no Nintendo Wii, ele precisa desse controlezinho aqui, ó, Hum, tá? Que o controle Wii Remote, tá? É tanto dele como, para alguns jogos, o Nunchuck, para justamente hum, poder fazer o movimento do box, por exemplo, né? sim, E aí, o que que acontece com esse controle aqui que o Wii tem? Ele tem, tá vendo esse sensorzinho aqui? Esse sim. sensor dele, ele projeta sinal infravermelho. E aí o Hum, sensor de barra que tem do Wii capta isso aqui, e aí o Wii interpreta a possibilidade de movimento que aquela pessoa esteja fazendo.
Então, se eu jogar isso aqui pra cima, o avatar sobe. Se eu jogar pra baixo, o avatar desce. O avatar é o bonequinho que te representa no jogo, tá bom? Então, para as pessoas entenderem, porque essa é linguagem É, de videogame, tá? Então eu tenho de que player. é de player. Então, se alguém não entender essa linguagem de player, pode falar. Então, é isso aqui que faz o jogo acontecer. Sem esse controle, o jogo não acontece. Já O vou Wii dar uma também tem dica de uma. e-book aqui, viu? É qual? É, Fale aí, como é fale aí. dicionário para players. Pronto, vou Não, fazer, vou fazer, vou dicionário para fazer. não players, que querem ser players. Boa. Esse daqui é o balance, ó. É o balance board, tá vendo? Ah, não mostrei minha camisa hoje, ó. Game Terapia Não, Brasil. arrasou. Então Só aqui senti falta do esse. Mario, Hoje ou eu do não botei o Luigi. Mario. É. Aqui ele, tá vendo? Ele tem um sensorzinho aqui atrás que ele liga. E esse aqui, ele funciona como um controle também. Só que a pessoa joga sentada ou em pé nesse balance. Né? E aí o corpo, enquanto a pessoa se movimenta, o jogo lá, o avatar faz o joguinho também. Aí precisa desse balance. Massa. Aí Quer o dizer que se eu jogo que quiser pegar uma precisa, onda em casa, eu consigo, né? consegue, consegue. Ó, Né? tem um jogo aqui, ó, para isso, o Wii Fit Plus, tá vendo? Que é com o balance aqui, ó, tá vendo o balance aqui embaixo? Ah, E aí pode jogar em pé, pode fazer posturas de yoga, pode fazer exercícios de respiração para esse momento aí do Covid, que é preciso também fazer exercício é, respiratório, né? Fazer um trabalho também anti-estresse, né? E legal. ansiedade. Então, esse é o Wii, tá? O Wii pode ser usado para exercício. O Wii U também pode. E o Wii mais novo, que é o Switch, o Nintendo Switch, tá bom? Então, o Nintendo Wii, o Wii U e o Nintendo Switch. São esses três que podem. Aí do Xbox, como eu já mostrei, o jogo que eu mais gosto é esse, o Kinect Adventures. Acho que não tá dando pra ler, né? Deixa eu Não, colocar dá para aqui e virar. visualizar eles, os bonequinhos de. Aqui, conseguiu ler agora? Já. O Kinect Adventures. Então, são vários jogos aqui, são vários mini-jogos e dá para fazer exercícios diversos. Dá para trabalhar motor cognitivo e emocional da criança, da família inteira, né? Que é importante. E tem também o PlayStation, né? PlayStation Hum, 3 tem um controle parecido com. Tá vendo esse controlezinho aqui? Ele tem um controle o do parecido com o do Wii. Wii. Parece um microfone, né? É, Mas parece. ele é um sensor também de movimento. Então, ele, por sinal infravermelho, ele também funciona, certo? Então, ele liga, ele faz muda aqui a cozinha. Eu liguei, mas ele ainda como não está conectado, então ele Sim. não vai mudar a cor aqui, mas ele muda as cores, fica vermelho, fica azul, e ele emite sinal também para o movimento. E aí, um dos jogos do PlayStation do PS3, que é legal, é esse Sport Champion aqui, jogos de esporte. Então, Hum, para recomendar assim para fazer em casa, se alguém quiser fazer alguma atividade física com as crianças, com a família, né, envolver a criança nessa atividade, é, veja o videogame que você tem aí, se é um desses que promove movimento, seja o Nintendo, seja o Xbox, aí o 360 ou o Xbox One, seja o PlayStation, PS3 ou PS4. Se tivesse sensores de movimento, é possível jogar exercício com movimento. E aí, se tiver o joguinho adequado para esses sensores de movimento, você vai conseguir explorar aí a game terapia com esses jogos de videogame comuns. Mas não tem só esses massa. jogos não, viu, Mari? Deve ter um Tem monte, né? também... Não, tem De os você de ficar game em terapia dúvida do que saber, imersiva. do que Ah, fazer. tem. De cair em dúvida, tem. Mas tem a game terapia imersiva também, que você pode jogar com celular. Ah, é? Com o celular que você tem aí, que você está usando para fazer essa live. Me conte logo. E este celular que Que eu tô vocês estão precisando aí sair todos. do nível sedentário. Então, pois tem um workshop de game terapia imersiva que a gente desenvolveu e está gratuito no nosso Telegram, tá? Então é só acessar lá Game Terapia Brasil, clicar no link da nossa bio, é um linkinho azul que tem lá. Clicou no link, vai lá no Telegram. Quando você entra no canal do Telegram, na parte superior, assim, tá fixado. Workshop Game Terapia Imersiva. Vai ensinar você a usar o celular como forma Ai, de ó. videogame, tá bom?
como forma de Pronto. videogame. Usando. E se você tiver o óculos de realidade virtual, desses que, como o VR Box, né? Que são mais acessíveis e bem mais baratos, te garanto, viu? Você pode Esses óculos fazer de game realidade, uma terapia. pergunta de quem não entende, tá? Sim, Esse óculos de realidade virtual é tipo aqueles óculos 3D? sim, É. exatamente. Eu vou tentar pegar ele aqui para te mostrar, tá? Então é justamente isso. É um óculos que permite, você coloca o celular dentro, você baixa o joguinho, a gente ensina a baixar tudo direitinho, como você baixar o jogo, e a gente mostra como você colocar o celular ali dentro e fazer com que você consiga fazer exercício, fazer movimento, tá? É um Hum, óculos como esse aqui, ó. ah, legal. VR Box, tá vendo? Sim. Então você coloca o celular, acopla ele aqui dentro. Ele tem uma. Deixa eu abrir ele aqui para você ver. Você coloca o celular assim, ó, aqui dentro, tá vendo? Ele tem uma gavetinha aqui na frente, ó. Aí você coloca o celular aqui nessa gavetinha, fecha, coloca no, No coloca no rosto. rosto, baixa o Já jogo de foi. realidade virtual 3D e joga. Esse óculos, ele é bem barato, ele não é caro não. Quantos reais você pagaria nesse óculos? Velho, ele é muito tecnológico. Eu não faço nem ideia. Nem ideia, nem ideia, nem ideia. Ah, chute Quanto aí. é? Quanto você acha que custou esse óculos aí pra mim? Já disse que é barato, vai. Uns Diga aí, do 500 barato. reais? R$ 500 você achou barato. Eu devia ter aqui pra vender pra você. Olha, na Olha, gente, a promoção, gente galera. já comprou esse daí por R$ 5. Te juro. Agora você vai Incrível. achar no Mercado Livre, você vai achar por. Ou nessas lojas assim, né? Na internet. Você vai achar por R$ 25, até R$ 50, vai. Tá um bom valor para você comprar esse óculos, mas só abaixo de É, R$ 50, certo? é. E, poxa, uma super possibilidade de exercício, super atual, criativo, inteligente Muito. e divertido, acima de tudo, divertido e efetivo. É uma É. super dica aí da Game Terapia Brasil, de presentão aí pra você aí, ó. Aproveitem, Da... físios que estão Isso, aqui na pra Mari. live. E Isso. outras pessoas que têm interesse, não necessariamente só fisioterapeuta, né? Qualquer Qualquer profissional. pessoa, um presentão. É. E aí eu queria saber se tem alguma contraindicação, toda essa emoção. Uma pessoa que Tem, tem tem. coisas cardíacas, questões Tem, a gente tem cardíacas que envolvidas. avaliar, né? Na verdade, É, para vamos pensar agora na game terapia imersiva que a gente falou primeiro. Então, uma das primeiras coisas que vem na minha mente é uma pessoa que tem epilepsia, que tem fotossensibilidade, dor nos olhos, né? Conjuntivite. Aí já não é indicado usar e não é recomendado não, até mesmo porque se a pessoa tiver risco de algum ataque epiléptico, a chance é grande, né? Por causa da emissão da luminosidade, né? Do estímulo da tela mesmo. Essa seria sim. uma das maiores contraindicações. A pessoa que tem possibilidade também de ter uma labirintopatia, né? É isso que Porque eu às estava vezes o pensando também. movimento do óculos com a cabeça, né, pode acontecer, tá bom? Então, se a pessoa tiver chance disso, de alguma tontura por conta de uma labirintopatia, ou até mesmo as pessoas não sabem, né, que tem. Então, às vezes o movimento do celular não é da mesma velocidade do movimento da pessoa, porque o acelerômetro dele, do celular, não tem a mesma tecnologia dos óculos de mais desempenho, por exemplo. E aí a pessoa pode ter tontura. Então, nesse caso, é bom trabalhar com a pessoa, né, se para não começar fazendo em pé, porque a pessoa pode ter mesmo alguma condição assim, pode ser prejudicial, né? E Sim. para os exercícios, são as contraindicações de exercícios mesmo, né? Então a gente vai pensar numa pessoa que tem uma instabilidade cardíaca, uma pessoa que esteja com a pressão arterial descompensada, uma pessoa que esteja com febre, por exemplo. Uma pessoa Sim. febril, vamos lá, nesse momento agora, que a pessoa tiver com algum sintoma do Covid. Ah, posso fazer exercício? Né? Aí eu vou dizer que não. Se a pessoa tiver com febre, tiver com falta de ar, não pode fazer exercício porque precisa passar antes por uma avaliação clínica, né? Isso. Para ver a recomendação do exercício. Então, eu teria que Espera o estar, tempo de repouso, né? claro, Depois não que pode. passar, que não tiver nada, aí Isso, uma jogar pessoa com duro. dor, uma dor aguda, e É, aí não vai fazer exercício porque pode piorar o quadro de dor. Às vezes o exercício pode ser feito de uma forma exagerada, né?
E pode causar mais dor ainda. Ou às vezes a pessoa pode fazer um movimento errado enquanto joga. Como ela não está com uma orientação de um profissional na área, como fisioterapeuta, ela pode fazer um movimento errado e se machucar, se lesionar. Então Isso. a gente precisa ter atenção a essas questões. Mas muito bem colocado. E uma outra coisa importante, Mari, como a gente está falando de fazer o exercício em casa, é ter atenção à segurança. Porque precisa ter espaço no ambiente, tá bom? Porque pode se machucar se batendo É, nos objetos, né? Então a gente tem que planejar o ambiente. Aí, como você sim. começou a live falando, às vezes a casa é pequena, né? Aí tem que É, ser esses jogos que permitem pouco pouca espaço de mobilidade. afastamento. É, Como o Wii, aí eu indicaria o Wii. Porque o Xbox, ou Wii ou PlayStation, porque o Xbox precisa de um pouco mais de espaço para sim. que ele capte o movimento. Se não, Hum, você tem que botar um óculos nele. É esse óculos aqui, ó. Aquele cabeçotezinho do Xbox tem esse sim. óculos, tá? Para ele poder enxergar, mesmo perto, parecer que é longe. Sim, sim. É um adaptador, né? É um Digamos adaptador assim. dele. É, exatamente. A Adriana colocou Legal. aqui, ó, do Ring Fit, do Nintendo Switch. É, Gente, uma pessoa maravilhoso. perguntou aqui, né? Isso. Acho que é um aluno de Isso, já fisioterapeuta que ele viram o Ring colocou. Fit do Nintendo Switch? Estou querendo fazer um trabalho Fazer um acadêmico trabalho com ele. acadêmico. Gente, olha, se você conseguir comprar, no Brasil não acha mais ele não, tá em falta. Olha, você sabia, Mari, vou contar isso aqui pra você. Você sabia que lá em Hong Kong, isso não foi feito aqui não, tá? Foi Ah, feito uma publicação de que a maior parte dos jogos vendidos lá são jogos de exercícios. E o mais procurado é esse aí, o Nintendo Switch, esse Ring com o Fit? jogo Ring Fit. E olha, eu pedi de Natal pro Papai Noel esse Ring Fit. O Papai Noel não me deu, porque não Escreveu uma encontrou. cartinha. E aí escrevi minha cartinha, mas eu já pedi importado, viu? Eu já importei ele. Tá chegando. Tá Ah, chegando aí, porque no Brasil você não acha, lugar nenhum, mas você acha. E tem que tomar cuidado na hora de comprar. Porque o que acontece? Estão vendendo o Ring Fit só o anel, que é um anel de exercício, parecido com o do Pilates. Sabe o anel do sim, sim, Pilates, sim. Mari? Sim, Pronto, ele sim, parece o anel sei. do Pilates. E o jogo faz vários exercícios com esse anel do Pilates. É muito legal, muito mesmo. Exercício para coluna, para membro superior, para membro inferior, para alongamento, bota você para fazer exercícios laterais. Muito demais. E Sim. estão vendendo ele sem o jogo. Por quê? Porque pode jogar em dupla. Então, você Hum, compra com o jogo e pode comprar sem o jogo esse anel. hum, hum. Porque quem já comprou com o jogo não vai gastar um dinheiro a mais para comprar o jogo de Sim, novo, né? Aí com compra o certeza. anel com o jogo e compra o anel sem o jogo. Então tem que olhar direitinho na hora de comprar, viu, Que tá Lucas? com o jogo. Para comprar para ver se tá vindo com o jogo. Então tem que vir tem que vir três coisas: o anel, que é o Ring Fit mesmo. Tem que vir com as presilhas para o controle do Switch, que é o Joy-Con. E tem que vir também com o jogo. Senão não tem Massa. sentido. Mas assim que chegar, Mário, eu vou fazer um inbox aqui em casa desse jogo. Massa. Da Game E Terapia quando Brasil, assim que acabar a chegar. quarentena, a gente marca pra jogar. Sem dúvida, vai ser legal. Vamos fazer isso. Tá marcado já, pra mim já tá marcado. Nós temos um minuto aqui exatamente Então, para encerrar. Só para fazer uma ressalva, né, gente? A gente está falando aqui de videogame. Não tem indicação nenhuma, nenhuma, nenhuma. Qualquer tipo de equipamento eletrônico televisivo para crianças menores de 2 anos. perfeito. A gente não está falando dessa questão aqui. Então, assim, mas para casos específicos e para crianças maiores, se for utilizado adequadamente, é uma ferramenta super bacana que vai agregar tanto valor e cuidado à criança quanto para a família. Temos 15 restantes, 13 e 12. Eu quero muitíssimo Karen, muito agradecer o obrigada, convite, foi ótimo, viu? adorei, Eu me que diverti horrores. agradeço. E agora a gente tem que fazer uma foto. Eu já fiz uma foto aqui, tá? Faz uma Já foto aí fez? também. Já.